não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das 3 canecas do professor Olavo de Carvalho aqui no nosso canal. Mas para isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe, comente, curta. Mande nosso canal para os seus amigos, parentes, para todo mundo se inscrever e a gente chegar a 120 mil inscritos. Apoie o nosso canal, quem tiver condições, para a gente continuar aí no YouTube, no Telegram e também no Instagram e Twitter. Sempre trazendo conhecimento e falando a verdade aí para todo o Brasil e para o mundo. Valeu, tamo junto. Fique com o vídeo. Forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! De uma afirmação do físico Stephen Hawking. Ele disse que a existência das 4 forças físicas fundamentais, força nuclear forte e fraca, gravitação e eletromagnetismo, bastaria para explicar a origem do universo a partir do nada. Então, olha, eu acho que o Stephen Hawking, quando escreveu isso, ele não estava bom, ele já estava muito velho, estava se aproximando rapidamente da morte, e realmente ele não estava bom. Agora, no Brasil, sabe como é? O sujeito que não acredita em Deus, ele acredita em qualquer coisa, e sobretudo existe o que eu chamo o dogma ginasiano. Quer dizer, aqueles ídolos da ciência que o sujeito aprendeu no ginásio se tornam para ele referências finais, terminais, absolutas e universais, né? Substituindo, então, o próprio Deus. Né? Então, e você é obrigado a aprovar estas figuras em todos os aspectos do seu desempenho, não sendo possível você diferenciar, né, qualidades e, vamos dizer, virtudes e defeitos. Né? Por exemplo, se você diz que Isaac Newton era um sujeito anormalmente agressivo e não muito bom da cabeça, isto significa para eles que você está desmentindo a lei da gravidade. É uma coisa incrível. Eu falei que o Einstein era um plagiário. Pronto, ele disse que o Einstein é burro, ele é incapaz. Ele plagiou o Poincaré, todo mundo sabe que ele fez isso. Né? E é óbvio que para o sujeito plagiar um gênio, precisa ele ser um gênio também. Né? Mas daí diz, não, ele está desmerecendo o Einstein, dizendo que o Einstein era um burro e tal. É assim, né? Então, é idolatria em bloco. Você não pode nem ter... Veja, é claro que ninguém pode sonegar a sua admiração a tipos como Isaac Newton ou Albert Einstein, tá certo? Mas não quer dizer que sejam perfeitos sob todos os aspectos, né? E, sobretudo, que a sua obra científica possa sobreviver integralmente. Né? Veja, a obra de Newton, por exemplo, ela é constituída 80% são especulações teológicas e alquímicas. O Isaac Newton era um cristão que não acreditava na Trindade, ele estava fazendo uma espécie de islamismo cristão, assim, a teoria da unidade absoluta, e tudo que ele escreveu, incluindo os princípios matemáticos da filosofia natural, era parte de uma longa demonstração, ou como diria o René Girard, um longo argumento do princípio ao fim. E o pessoal lê só, evidentemente, só os princípios matemáticos da filosofia natural e ignora o resto, tá certo? E acha que o simples fato de você recordar o resto, você está falando mal de Newton. Eu digo, olha, eu não posso falar mal da teologia do Newton, porque eu só conheço por referências muito breves, tá certo? Sobretudo do camarada que descobriu os manuscritos de Newton, a respeito que foi o economista John Maynard Keynes. Ele tinha dinheiro sobrando, um dia foi num leilão, comprou um monte de papéis e descobriu que eram manuscritos teológicos e alquímicos de Isaac Newton. E escreveu, então, um ensaio importantíssimo, né, mostrando que a maior parte da obra do Newton se referia a estes assuntos e não ao que hoje nós chamaríamos de ciência física. Então, qual é a relação entre uma coisa e outra? Eu falei, isto é um dos maiores abacaxis da história das ciências. Como se articula a teologia de Newton com a física de Newton? Ninguém sabe e eu muito menos. Isto ainda vai precisar gente de primeiríssima ordem examinar isso por muito tempo.
e ver se encontra a articulação. Eu não sei onde está essa articulação. Ela deve existir em algum lugar. Pelo menos na cabeça de Newton existia. Né? Então, quando a gente diz que Stephen Hawking escreveu alguma besteira, já vem o pessoal falando, não, ele está derrubando Stephen Hawking, ele acha que ele é melhor que Stephen Hawking. Como? Quer dizer, eu preciso ser melhor do que um sujeito para perceber que ele disse uma asneira que, inclusive, foi assinalada muito claramente por outro gênio assombroso, que é o John Lennox. John Lennox escreveu um livrinho desse tamanho, chamado God and Stephen Hawking, que é um negócio arrasador. O Hawking, o Lennox, faz o possível para ser respeitoso com o seu colega, mas quanto mais respeitoso ele fica, mais dá impressão de gozação. Porque a coisa realmente tão absurda, tão inaceitável, né, que a tentativa de contestá-la educadamente fica pior ainda. Quer dizer que se você mandar o sujeito para aquele lugar, eu acho que ficaria até mais delicado. Muito bem. A primeira observação do John Lennox, quer dizer, eu li o livro, muito que eu vou dizer aqui, eu tirei do livrinho do John Lennox, mas eu acrescentei algo. Né? A primeira coisa que o John Lennox diz é o seguinte, ele diz, leis não criam nada. O que é uma lei? É a expressão de uma regularidade observada, tá certo? E expressa em termos matemáticos. A lei por si mesma não produz o seu fenômeno. Não é isso? Então, por exemplo, a lei da gravidade, ela mostra a relação entre objetos materiais. Ela não cria esses objetos materiais. Então, de cara, o fato do Hawking usar a expressão leis em vez de forças já mostra uma certa confusão. Se ele dissesse são as forças elementares que podem criar o universo a partir do nada, bom, isso seria um outro problema, mas seria aparentemente menos absurdo. Não é isso? Então, vejamos a possibilidade de estas forças físicas criar o universo a partir do nada. Se elas puderam criar alguma coisa, supondo-se que pudessem, é porque elas existiam. E elas não são forças que existem fora e acima do universo. Elas são parte do universo, parte integrante do universo. Então, se elas existiam, então, antes do universo não havia um nada. Havia 4 forças operando naquilo que se poderia chamar, tecnicamente, um vácuo quântico. E o vácuo quântico, absolutamente, não é um nada. Ele é alguma coisa. Não é isso? E as 4 forças são também alguma coisa. Tá certo? Então, mas o Hawking diz que a pura lei da gravidade, por si, poderia criar o universo a partir do nada. Então, muito bem, se existia a lei da gravidade, existia a força gravitacional, não apenas a lei, porque a lei foi descoberta muito tempo depois. E a lei também pode ser corrigida nos seus detalhes matemáticos. Tá certo? Mas se existia a força da gravitação, então algo existia. Então, é claro que esta teoria ela já não responde àquela pergunta fundamental do Leibniz, por que existe o ser e não apenas o nada? É uma tentativa de responder, mas é uma tentativa muito canhestra, muito deficiente, tá certo? E nós, vamos dizer, tentando responder com o máximo de respeito que o Hawking, sem dúvida, merece, tá certo? Não podemos escapar de dar a impressão de que nós estamos gozando da cara dele. Mas o pior é o seguinte, ele não entende o que quer dizer a palavra nada. E também não entende o que quer dizer a palavra criar. E a expressão criar a partir do nada, ele também não entende. Porque ele está usando a expressão para designar algo que existe, criando algo que também existe. É claro que a força da gravidade não pode, por si mesma, criar nada. Ela não pode criar os objetos sobre os quais ela atua. Tá certo? Ela precisaria, no mínimo, precisaria das outras 3 forças atuando. Então, quando ele usa a palavra universo, ele está usando a palavra universo no sentido de universo tal como descrito pela ciência física, tal como eu a pratico. Isso é o universo? Não, não é, de maneira alguma. Isso é um aspecto abstrativo do universo. Isso é um universo abstrato. Tá certo? Quando você usa a palavra universo, significa tudo o que existe sob qualquer aspecto que seja. Tá certo? Então, são os componentes físicos, componentes químicos, biológicos, históricos, humanos, anímicos, psíquicos, etc. Isso é o universo. Tá certo? O universo, entendido nesse sentido pleno, é estudado por alguma ciência? Não.
não é e não pode ser. Né? Porque uma ciência se constitui na hora em que você recorta um certo aspecto da realidade, ao qual se aplicam determinados métodos de observação, medição e método de tirar conclusões. Não se pode fazer isso com a totalidade, só com aspectos. Então, é isso que eu já lecionei em outras aulas. Não existe ciência da realidade concreta. Isto é impossível. Só existe ciência de aspectos abstrativos. Mas, se considerássemos a palavra universo no sentido cheio, isso é, como totalidade do existente, como poderíamos transformar a teoria do Hawking numa teoria científica? Para que ela fosse científica, seria preciso que ela tivesse uma base experimental. Então, temos de conceber alguma experiência que possa validar ou invalidar a teoria do Hawking, de que a lei da gravitação, por si, criou todo o universo. Ora, se nós tomarmos a palavra universo no seu sentido cheio, nós teremos que ver o universo desde as suas origens, as mais, por assim dizer, grosseiras e materiais, até as suas expressões psíquicas mais requintadas, entre as quais a obra do próprio Stephen Hawking. Então, teria que haver uma demonstração canônica que acompanhasse o processo causal desde a primeira origem, o primeiro objeto que a lei da gravitação teria criado, até a obra do Stephen Hawking, ou até a Capela Sistina, ou até qualquer instituição. E essa demonstração é obviamente impossível. Né? Isso significa que a sugestão do Hawking nada tem de científica, ela é uma teoria metafísica, e mesmo assim é metafísica de muito baixa qualidade, porque ela é autocontraditória, ela usa os termos errados, e ela pretende ser científica quando não há a menor possibilidade desse tipo de experimento científico. Então, isso é para vocês entenderem como esses desastres podem acontecer na esfera de qualquer ciência, e acontecem de fato. Nós não precisamos desprezar a obra do Hawking por causa disso, porque o sujeito, um homem horrivelmente doente, né, numa cadeira de rodas, mal podendo falar, e no fim da vida, ele tem o direito à sua cota de Alzheimer, né? E não há, nada o desmerece por causa disso, porque antes ele fez coisas notáveis, né? E esse desejo de entrar no debate do ateísmo é que o fez, no último momento da sua vida, negar coisa que ele afirmava antes, né? Antes ele disse, por exemplo, Deus criou os números inteiros, né? Ou seja, ele acreditava em um Deus qualquer, do jeito dele, o Deus dos físicos. De repente deixou de acreditar e entrou no partido do Richard Dawkins e o Daniel Dennett e outros. Né? Eu digo, bom, nós conhecemos os argumentos desses camaradas e eles sempre, sistematicamente, são baseados numa ignorância religiosa monstro. Né? E a primeira coisa que nos espanta é a ideia de jogar contra Deus a ideia de leis da natureza. Ora, nenhuma lei pode criar nada. A lei é apenas uma equação matemática. Ela expressa a relação entre objetos reais. Portanto, a própria formulação da lei pressupõe os objetos. Então, você não pode dizer que a lei criou os objetos cuja existência estão pressupostos nela. Isso é muito, muito pueril. Ninguém faz uma coisa dessa. O Hawking fez, mas no fim da vida, gente. Né? Então, agora, a ideia de leis universais, ela aparece com o monoteísmo. Né? Antes você tinha deuses materiais, que eram forças da natureza, tá certo? Portanto, nenhuma das quais poderia ser criado o universo, porque elas eram parte do universo, exatamente como as 4 forças fundamentais são parte do universo. Então, por assim dizer, dirigiam o curso dos acontecimentos sem ter criado
nada, tá certo? O processo cosmogônico, né, envolve a criação dos próprios deuses, tá certo? Então, a ideia de leis universais que antecedem, por assim dizer, a própria existência do cosmos e que perpassam toda a sua história sem ser alteradas, é uma ideia que é inerente ao monoteísmo hebraico. Por isso, numa época em que os gregos acreditavam em não sei quantos deuses, os hindus acreditavam em não sei quantos, os chineses acreditavam em mais não sei quantos, os judeus acreditavam num só, que era invisível, inacessível, e cuja principal manifestação era o quê? O Logos, a razão universal. Isto fundou a noção de ciência. Né? Se você retira este Deus e coloca em lugar dele 4 forças físicas, você está fazendo o quê? Você está restaurando o politeísmo grego. Um universo pré-existente. É o universo pré-existente. Então, se são forças, se o elemento criador e diretor do cosmos são 4 forças físicas, então elas são deuses gregos. Está entendendo? Então, isso é evidente que corrói a noção de ciência na própria base. Mas acontecimentos desse tipo vivem sucedendo na esfera de todas as ciências. As ciências, faz parte da dialética da investigação científica, a ciência se negar a si mesma e se destruir e se refazer de tempos em tempos, tá certo? Mas isso é absolutamente incompatível com a crença numa verdade científica final. Como dizia o Richard Feynman, que foi prêmio Nobel de Física, um dos físicos mais brilhantes de todos os tempos, ele dizia, todas as leis científicas são duvidosas. E todas são provisórias. Tudo pode mudar. Você veja, a lei de Newton, no tempo de Newton, significava uma coisa. Para nós, que viemos depois do Einstein, significa outra coisa. Para o Newton, ela significava uma lei universal que se aplica a toda a realidade. Depois do Einstein, significa uma lei limitada a um certo aspecto do cosmos. E é transcendida por leis mais abrangentes que explicam o restante do cosmos e contém a lei da gravitação. Ela não é desmentida, então a ciência, nesse caso, progrediu não pela desmentida de uma lei, mas pela sua inserção numa estrutura explicativa mais vasta. E isto é o normal. Não é isto? Então, por exemplo, quando a gente vê a discussão entre evolucionistas e adeptos do design inteligente, eu digo, bom, isso aí deve ter alguma outra abordagem possível, além dessa confronto estático. Por que eu digo isso? Porque Charles Darwin acreditava no design inteligente. No final do Origem das Espécies, ele diz claramente, Deus planejou tudo isso para que as espécies evoluíssem dessa maneira. O que é isso? É uma teoria do design inteligente. Então, por que os adeptos do design inteligente são tão anti-darwinianos e os darwinianos são tão contra o design inteligente? Eu digo, é porque o número de participantes desse debate que leu A Origem das Espécies é muito pequeno. Porque não é possível você ler sem você chegar nesse ponto e perceber que na mente do Charles Darwin não havia a menor contradição entre uma coisa e outra. Ele usa uma para explicar outra, a outra para explicar uma. Então, por que não existe a teoria do design inteligente evolucionista? Que é a única que seria fiel ao propósito de Charles Darwin. Bom, parece que isso acaba de aparecer, né? E foi feito por um sujeito que não é um cientista, é um homem da administração e da computação, essa coisa toda. Esqueci o nome, acho que é Perry, esqueci. Então, agora já existe um esboço dessa teoria. Isso talvez mude todo o debate. Não é isso? Agora, o ponto central é aquele levantado pelo David Berlinski, de que em biologia não existe uma demonstração canônica, como nós temos a demonstração da lei da gravitação. Quer dizer que Newton fez um certo cálculo, tá certo? Criou um algoritmo para o cálculo, e este cálculo, quando feito, ele coincide exatamente com os fenômenos observados. Então, isto é ciência, isto é uma conclusão
que dentro dos seus limites é definitivo. Isso é importante, a expressão dentro dos seus limites, como Einstein demonstrou que de fato havia limites para aquilo, tá certo? Então, mesmo no caso de uma demonstração canônica que pode ser considerada final, não é final, porque aquilo pode ser complementado e inserido dentro de esquemas explicativos mais amplos, dentro do qual aquele pedaço se torna só um domínio específico e não já a lei geral. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.